Luísa já está entrando. Bom, Noeli, se apresente, por favor. Gostaria de agradecer antecipadamente aí o tempo que você vai ficar com a gente. É sempre muito bom a gente trazer profissionais para tirar as dúvidas, né? Que nem todo mundo tem acesso, mas dúvidas são muitas. Então, em nome de todas, eu agradeço a sua presença aqui. Boa noite a todas. Eu que agradeço, Zuleika, pelo espaço. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Para mim é um prazer falar com vocês do que eu mais amo nessa vida, depois da minha filha, que é a nutrição. Então, eu espero contribuir, né, com algumas orientações, ensinar as meninas, né, sobre algumas coisas. E é isso. Eu vou falar um pouquinho da minha formação para vocês, tá? Eu sou formada na Universidade Estadual de São Paulo, na Unesp, lá de Botucatu. Me formei em 2007, então aí tem um chãozinho de profissão já. Foi até antes de entrar aqui, eu estava pensando, fazendo uma retrospectiva, né? De tudo que eu já fiz na nutrição até hoje. Eu vou tentar fazer um resumo para vocês, né? Porque foram muitos trabalhos até hoje. Logo que eu me formei, eu passei no concurso da Prefeitura de Campo Limpo Paulista, trabalhei na prefeitura durante 3 anos, fazia parte da vigilância sanitária, então eu aprendi bastante coisa na parte de controle de qualidade, controle higiênico sanitário, né? Eu era fiscal da área de alimentos, e foi lá que eu comecei a atuar na área de atendimento. Eu atendia na UBS Central do município. E foi um grande aprendizado para mim. A minha carga horária era metade na vigilância e metade na UBS, né? Então, esses 3 anos foram muito ricos, na experiência mesmo. Eu lidava com um público muito carente. E eu lembro até hoje, Zuleika, minha primeira paciente de Olha, profissão. A sim. minha primeira paciente, ela sentou, uma pessoa muito carente, falou que só tinha arroz e feijão para comer em casa. Oh, meu Deus. E aí foi aí que eu fui começando a ver a realidade, né? Porque a gente sai da faculdade sabendo calcular uma dieta perfeita, né? Com todos os nutrientes e tudo alinhadinho e tudo. E a vida real é muito diferente disso, né? Hum, E lá sou muito grata por tudo que eu aprendi em Campo Limpo Paulista, né? Em 2011 eu saí da prefeitura, resolvi seguir carreira solo, comecei a trabalhar por conta. Foi onde eu abri meu consultório em Jarinu, né? Na verdade, eu já tinha aberto um ano antes. Eu conciliava o trabalho da prefeitura com o consultório em Jarinu. E logo depois eu entrei na Jarimed. uhum, Jarimed era uma clínica multidisciplinar, numa casa, né? eu lembro. E em 2011 eu comecei a trabalhar com eles e estou até hoje. E nesses 11 anos, eu já trabalhei com medicina preventiva no Hospital Sepaco. É que é assim, gente, nutricionista faz de tudo um pouco. Eu sempre tive vários trabalhos ao mesmo tempo. Então, eu trabalhava com atendimento, fazia consultoria para restaurante, atendia casas de repouso, trabalhava em academias. Em 2016, eu entrei para a indústria. Eu trabalhei 4 anos também na indústria, mas nunca parei de atender. Atender é a minha paixão. Eu amo atender pessoas. O que da nutrição é o que eu mais gosto realmente, é o atendimento clínico. E aí eu tive essa oportunidade de trabalhar também na indústria, na área de controle de qualidade, uma indústria alimentícia de Jarinu, a Reale Júnior. Fui Uhum. nutricionista responsável técnica durante 4 anos. Em 2020, eu me desliguei da empresa e, desde então, trabalho só com atendimento. E aí, com a pandemia, até então, a gente não tinha permissão para atendimento online, as Sim. Nutris, né? E a pandemia mudou tudo. Então, a partir de 2020, eu iniciei, além dos atendimentos presenciais, os atendimentos online, né? Uhum.
E isso também é muito, muito bacana, né? Porque às vezes você pode. Hoje eu tenho um paciente que está lá na Alemanha, por exemplo. Uhum. Então, isso é muito legal, né? Um brasileiro que já foi meu paciente aqui, em Jundiaí, e ele foi embora, e aí me procurou o ano passado, querendo retomar o acompanhamento nutricional. Então, o atendimento online proporcionou né, esse contato com pessoas distantes. Sim, E é facilitou. isso, meninas, né? Hoje, meu forte hoje é o tratamento, é o atendimento clínico. Eu atendo no Hospital Jarinu. Então, a clínica Jarimed, né, onde eu comecei lá em 2011, que era uma casinha pequena, virou um hospital. Hoje é o Hospital Jarinu, o hospital particular da cidade. E eu continuo fazendo atendimentos lá, né? Então, vocês já... Eu ia pedir... Resumindo, eu tentei resumir ao máximo. Então, quem quiser passar por uma consulta com você, é só agendar no Hospital St. James, né? Ou tem a possibilidade do atendimento online também. Online também. Ok. Sim, Então, podemos começar? podemos. Eu vou fazer as perguntas para você da maneira que me passaram, ok? Ok. Com a idade, vamos perdendo massa muscular. Como prevenir ou tratar, né? O que a gente deve fazer? A questão da perca de massa muscular tem dois pontos importantes, né? Lá no hospital eu atendo o público idoso, é um público, né, que eu atendo com muito carinho, e os dois pontos principais nessa parte de massa muscular, que na verdade, assim, a gente começa a perder massa muscular muito, não chega aos 60 anos e começa a perder. A gente já começa a perder antes, né? Eu falo que a gente cresce, aos 20 anos atinge a maturidade corporal e a partir dos 20 é só ladeira abaixo. Você começa a desgastar teu corpo a partir dos 20 anos, né? Por isso que é importante se cuidar desde cedo, né? Uhum. Mas a questão da massa muscular na terceira idade, quais são os pontos importantes? A ingestão proteica, isso é o que eu observo muito nos atendimentos com os idosos. A maioria consome pouca proteína. E quando eu falo proteína, não é só carne, né? Carne bovina. A gente tem as proteínas animais, que é a carne bovina, frango, suíno, peixe, tem ovo, tem a proteína de soja, das leguminosas, a soja é a que tem mais proteína, né? Feijão também tem, ervilha também tem, o grão de bico também tem, mas a soja se destaca. Então, aquele idoso que às vezes tem dificuldade de comer carne, isso eu observo bastante, às vezes não come carne todo dia, às vezes come só no almoço e não come no jantar, e mesmo assim é uma quantidade muito pequena, né? Então, a gente faz os ajustes com outros alimentos, com as leguminosas, com os ovos, com leite derivados, quando pode ingerir, né? Uhum. E até chegar na quantidade correta que aquela pessoa precisa, né? Isso a gente estima através de cálculos, né, Zuleika? Eu faço um cálculo com base na idade, no sexo da pessoa, no peso corporal dela, tá? E Uhum. o outro ponto importante é o exercício físico, né? Existe uma lei antiga, que é a lei do uso e desuso. Então, a musculatura, ela tem que ser exercitada, né? Para a gente manter ela, manter o tônus muscular. E o exercício mais indicado para a terceira idade é a musculação, porque ela ajuda a manter o tônus muscular, não é para deixar ninguém marombeiro, não. É para ajudar na firmeza, deixar o músculo durinho, né? Evitar, isso ajuda a segurar, a retardar a perda, né, de massa muscular. Uhum. Então, o idoso fazendo a musculação ou fazendo qualquer outro tipo de exercício que envolva peso, porque precisa de ter o estímulo do peso, né? Precisa ter aquela resistência do peso. Pode ser um pilates, pode ser um exercício funcional, pode ser uma musculação, né? E a musculação também ajuda na calcificação dos ossos.
Ela é muito importante por isso. O impacto ajuda o cálcio penetrar nos ossos. Isso é muito importante, né? Não tem como fugir, né? Não tem. Então, os dois pontos principais são esses. É a ingestão proteica, né, que deve ser ajustada. Hum, Ah, mas eu não consigo comer carne, Noelle. Eu tenho pacientes idosos que não comem carne nenhuma. Não tem problema. Eu tenho pacientes veganos, tenho pacientes vegetarianos. A gente vai ajustar a quantidade de proteínas com outros alimentos, tá? hum, E o exercício. Tem que se mexer. Tem que ok. botar, tá ok? É que a maioria aqui foge de academia, eu inclusive, né? Mas a gente não tem para onde correr. Não Não tem adianta jeito. só yoga, né? Não Enfim. tem. Segunda pergunta: quais os alimentos bons, alimentos que ajudam na nossa imunidade? A imunidade, na verdade, a gente não pode pensar num alimento só, né? Se a gente pensar o que que é a imunidade, né? O que que é a imunidade do nosso corpo? Não é um órgão, não é um tecido, não é uma substância, é um conjunto, né? Que a gente tem dentro do nosso corpo que faz essa nossa imunidade funcionar, né? Então, são as células brancas, que são os leucócitos, são as proteínas, são tecidos, são órgãos, são barreiras que a gente tem no nosso organismo para impedir a entrada de bactérias, de vírus, de agentes, né, de substâncias tóxicas. Pensando na nutrição, existem alimentos ricos, por exemplo, a vitamina C, a vitamina E, o ômega 3. São nutrientes antioxidantes, que ajudam a combater a oxidação, né? A impedir a formação de radicais livres, no caso, né? Uhum. São interessantes? São. Mas eu vou viver comendo só isso? Jamais, né? A minha alimentação, para eu manter uma imunidade legal, ela tem que ser completa, né? Então não adianta chupar uma laranja por dia e achar que a imunidade vai ficar legal, né? Vai muito além disso, né? A gente tem o zinco também, que é um nutriente muito legal. Eu vejo as pessoas comprando muitos suplementos e achando que está tudo certo. Fiz minha É, parte, né? A imunidade tem a ver com estresse, tem a ver com sono, tem a ver com atividade física, tem a ver com hidratação, né? Então, é um conjunto de fatores que eu falo para a pessoa ter uma imunidade boa, né? Não só o suplemento de vitamina C, inclusive a vitamina C em excesso, ela sai na urina. A gente não armazena vitamina C. Ela é uma vitamina hidrossolúvel, né? Que em excesso o nosso corpo não vai absorver. Ele vai colocar para fora, tá? Então, o que que eu oriento, assim, no final das contas, né? O que que vale para a imunidade? Ter uma alimentação rica em vegetais, legume, verdura e frutas. É o grupo de alimentos que mais tem vitaminas e minerais. Não é arroz, não é feijão, não é a carne, são os vegetais, tá? Ter uma boa hidratação, beber água, né? O idoso tem um obstáculo, né? Um desafio. Por quê? Porque diminui a sede. sim. O controlezinho da sede diminui. Então, ele não sente muita sede, apesar de precisar da água. Isso eu É. escuto muito também no consultório. Ah, eu não sinto sede. Mas não é porque não sente sede que a água não é necessária, tá? Uhum. Depois eu vou ensinar vocês a calcular a quantidade de água certa para tomar. Não é 2 litros para todo mundo, não. Que Existe bom. um, existe um cálculozinho que é baseado no peso corporal, tá? Uhum. E aí vem a questão do estresse, né? A pandemia evidenciou muito isso. As pessoas estão muito estressadas e isso ajuda a diminuir a questão de imunidade, afeta diretamente. Sono ruim, a pessoa que dorme mal também afeta a imunidade, né? E aí entra o exercício, mais uma vez, combatendo o estresse, né? Melhorando a qualidade do sono e fazendo com que essa pessoa tenha uma, imunidade melhor, tá? Ok.
Leite, se não entender alguma coisa, você me fala, que eu explico melhor, que assim, eu tento usar as palavras mais fáceis para vocês entenderem, né? Uhum. Não, eu acho que está bem claro. Aí, caso tenham dúvidas, depois elas passam. Olha, o Zoom já está me avisando aqui que nós temos 10 minutos do primeiro tempo. Então, vamos tentar agilizar um pouquinho, porque tem muita pergunta para você responder. Sim. A terceira, quem precisa fazer reposição de ferro deve evitar algum alimento enquanto faz a reposição? Nenhum. Não há nenhuma restrição, mas tem Uhum. uma observação, tá? Os alimentos ricos em cálcio atrapalham a absorção de ferro. Então, por exemplo, eu vou comer o meu almoço, onde tem o ferro da carne, o ferro do feijão. E vou Uhum. comer de sobremesa uma sobremesa que tenha leite. Esse leite vai atrapalhar a absorção do ferro. Eles vão competir pela absorção, entendeu? Uhum. Então, não é legal ter ferro e cálcio na mesma refeição, tá? O que ajuda bastante a absorção do ferro? A vitamina C. Então, quando eu preciso do ferro, eu falo para a pessoa chupar uma laranja de sobremesa, né? Espremer um limão na salada, ou comer qualquer outra fruta rica em vitamina C. Aí sim ela vai potencializar essa absorção de ferro. Certo. Alimentos ricos em cálcio. Aí a pergunta é: ajudam as pessoas da terceira idade? Na verdade, é assim, cada fase da nossa vida a gente tem uma recomendação de nutrientes. Existem as DRIs, que são as diretrizes de ingestão de nutrientes diárias, né? Então, a partir de 60 anos, a gente tem uma recomendação da quantidade de cálcio adequada para estar ingerindo, em torno de 1.500 miligramas dia, né? E aí, dentro dessa quantidade, eu vou distribuir nos alimentos para chegar nessa recomendação, tá? Todos os nutrientes são importantes, todos. Não tem um que seja mais ou menos, né? O importante é a gente estar com uma alimentação completa e variada. Ok. Dieta baixa em carboidrato, a low carb, é uma boa ideia para idosos? Essa é a pergunta. Depende, né? A resposta é depende. Por quê? Eu uso muito essa estratégia em tratamento de emagrecimento. E eu atendo idosos obesos. E a obesidade não combina com vida idosa, de forma nenhuma, né? Isso limita os movimentos do dia a dia, levantar da cama fica difícil, ir ao banheiro fica difícil, trocar de roupa fica difícil. Então, é importante perder peso, né? Nesse caso, eu já usei estratégia low carb. Do contrário, não vejo necessidade. Dá para a gente fazer uma dieta normal. Tá. Cada caso é um caso, né? Sim. Qual a sua opinião sobre pessoas que, sem serem celíacas, diminuem a quantidade de glúten na alimentação? Essa é uma questão que glúten é uma coisa meio controversa, né? Polêmica. E o que eu posso falar, né? Não existe nutricionista que é a favor de glúten ou não é a favor de glúten, não existe isso. Existe nutricionista que estuda e existe nutricionista que não estuda, né? O que a gente tem de concreto atualmente na ciência, né? Nos estudos científicos, que o glúten só deve ser retirado quando a pessoa tem alguma intolerância. Do contrário, ele não faz mal, não é inflamatório, não vai fazer mal, né, para a pessoa, o intestino não vai ficar com desbiose. A gente não tem isso na literatura científica. E quando eu falo literatura científica, Zuleika, eu não estou falando de artigo do Google, porque se você coloca lá no Google, você vai encontrar vários artigos falando mal do glúten. Os artigos científicos validados, né, de qualidade, são todos em inglês, são publicados em revistas internacionais, né? A gente não tem acesso pelo Google, né? Eu, como profissional, tenho acesso às plataformas, porque eu fiz meu cadastro, né? E, gente, é difícil ler um artigo científico, né? Não é toda pesquisa que é válida. Isso é uma coisa importante falar também, né? Existem pesquisas mal feitas que usam um método estatístico ruim,
que não separam grupos controles devidamente, entende? Então, não é porque é uma pesquisa que o que ela diz é verdade. Tudo isso tem que ser analisado. Eu tenho dificuldade de interpretar artigo científico. Imagina uma pessoa leiga, né? Eu estudei, fiz a matéria de estatística, né? A gente tem leitura de artigo científico na faculdade, né? E é difícil. Então, assim, o Google tem que tomar cuidado, tá? Sim, Se a pessoa não tem intolerância ao glúten, não é celíaca, não vejo necessidade nenhuma de retirar o glúten. ok. Eu acho que nós podemos fazer só mais uma pergunta, que seria a sétima, Uhum. e aí nós saímos e entramos pelo mesmo link, tá? Quais os alimentos que não devemos comer quando a ferritina está um pouco alta? Ferritina alta é excesso de ferro no organismo, tá? Primeira coisa importante é você investigar o motivo dela estar alta. Que médico que cuida dessa parte? É o gastroenterologista. É ele que vai pedir exames, que vai pedir, de repente, um exame de imagem, tá? O estoque de ferro fica no fígado. E existe uma doença que chama hematomacrose, que a gente chama doença da ferrugem, que é o excesso de ferro. Essa é uma das causas, mas existem muitas outras, né? O excesso de ferritina pode sinalizar inflamação também, né? Um estado inflamatório no organismo. Então, o primeiro ponto é esse: investigar a causa, né? Passar com o médico, com o gastro. O que eu tenho que evitar nesse caso? Alimentos ricos em ferro, principalmente as carnes vermelhas, fígado, né? Tanto bovino quanto o de frango tem que ser evitado, miúdos, frutos do mar também a gente pede para evitar, né? Feijão, Zuleika, o feijão, assim, não tem muita diferença. Você diminuir ele, tirar ele da alimentação ou não, no caso de ferritina alta, né? Eu prefiro manter uma quantidade ainda, porque senão eu vou perder os outros nutrientes que tem no feijão. Então, é aquela coisa de ajustar, né? Mas os principais é carne vermelha, fígado e miúdos. Esse sim é importante evitar. Ok. Nós temos 2 minutos. As meninas que não estão com a câmera ligada poderiam entrar para meninas e meninos. Tem uma pessoa que eu não sei quem é, para a gente poder tirar a nossa foto. Cris, você pode entrar um pouquinho só para a gente tirar a foto? A Vilma está trabalhando, não pode. Luísa já entrou. Vamos ver se dá tempo. A Lucila está aí também, Acendendo a luz. acendendo a luz. Quem é que... Ah, ele está aqui, é o Evandro, eu sabia. Nossa roda está aumentando toda semana. Então, gente, vamos fazer rapidamente uma cara de conteúdo, que eu vou tirar uma foto. Consegui capturar. Ok. Boa noite. Boa noite, Cleusa. Cleusa, nós já estamos saindo para entrar para o segundo tempo. Evandro, nós vamos sair, porque o Zoom já irá nos derrubar, e a gente volta pelo mesmo link, ok? Ok. Derrubando todo mundo.